Convidamos para compor a mesa de honra a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade. Convidamos os organizadores do livro, o promotor de justiça e dirigente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, doutor Hermes Zanetti, a promotora de justiça, doutora Graziela Maria Depra Bittencourt, o promotor de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, doutor Marcelo Lemas Vieira, e o promotor de justiça e coordenador do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos, doutor Alexandre de Castro Coura. Passamos a palavra para o doutor Hermes. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós vamos iniciar, então, o nosso evento. Seguindo aqui rigorosamente a programação, nós vamos ter só o encurtamento do tempo. Tivemos um pequeno atraso, peço desculpas às pessoas que estão nos assistindo virtualmente por esse pequeno atraso involuntário, devido ao catering, vamos falar assim, né? A logística do almoço aqui dos colegas do CEMEM. Eu só queria, no início desse evento, dizer que, além do lançamento desse importante livro, que trata de um tema fundamental para o Ministério Público, que deve ser multiportas, porque muitos são os caminhos que levam a Roma e muitos são os caminhos que levam ao acesso à justiça. O Ministério Público deve ser multiportas, deve ser aberto para resolver os problemas jurídicos da nossa sociedade de maneira adequada e efetiva. E uma justiça resolutiva se faz através desses mecanismos multiportas. Mas eu queria, doutora Luciana, muito rapidamente fazer uma saudação a todos os meus colegas dirigentes de centros de estudo e aperfeiçoamento funcional de todo o Brasil que estão presentes aqui hoje em função do nosso evento do CEDEMP, e eu o faço na pessoa do nosso presidente, doutor Paulo Sérgio, do Ministério Público de São Paulo. Doutor Paulo Sérgio, em seu nome, faço uma saudação geral a todos os colegas, dizendo da nossa alegria e felicidade de tê-los conosco. Dito isso, eu passo, então, a palavra ao cerimonial, para que nós possamos passar ao evento, a uma fala da doutora Luciana. Então, eu passo a palavra à Lívia para que possamos dar prosseguimento. Agradecemos ao doutor Hermes e passamos a palavra para a doutora Graziela Maria Depra Bittencourt. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos aqui, agradecer a todos aqui presentes na pessoa da excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça, doutora Luciana Andrade, que fomentou desde 2020 o aperfeiçoamento dos membros dessa honrosa instituição, e, sem dúvidas, a produção deste livro é fruto desse incentivo institucional aos colegas do mestrado, doutorado, e, de forma feliz e exitosa, conseguimos produzir uma obra com outros colegas tão brilhantes quanto o doutor Hermes aqui presente, os demais membros da mesa, e trazer um pouco mais ao debate as teses ministeriais. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Agradecemos a doutora Graziela e passamos a palavra ao promotor de justiça, doutor Marcelo Lemos. Bom, boa tarde a todos. Também vai ser econômico aqui, aproveitar e cumprimentar todos na pessoa da nossa procuradora-geral, doutora Luciana, e dizer que essa obra, ela é, para nós, particularmente, um motivo de muita alegria, né? Essa questão da luta pelo Ministério mais proativo e resolutivo passamos por momentos difíceis na instituição, muito difíceis, porque até haver a compreensão adequada desse trabalho, nós tivemos que aí quebrar alguns paradigmas, no sentido de tentar fazer compreender que muitas vezes o melhor caminho de se fazer justiça está dentro de nós mesmos, e que não necessariamente você tem que bater as portas do judiciário. E o Ministério Público, como o doutor Hermes bem falou, né, ele próprio, pela sua formação constitucional, ele tem essa natureza de ser um local adequado de se fazer justiça. Então, a gente vê os colegas escrevendo, os colegas compreendendo essa mensagem, de ser o Ministério Público também um produtor de justiça, faz com que a gente realmente se sinta assim com o dever cumprido. Mas longe de parar, né? Nós temos aí um caminho pela frente muito grande, de sedimentar essa nova linguagem no sentido institucional. Então, a obra, ela, na verdade, é uma obra emblemática. Ela é emblemática porque ela traz, vamos dizer assim, um retrato, né, de que realmente os colegas estão assimilando, estão compreendendo a importância de, antes de você buscar fazer justiça fora da instituição, você possa fazer dentro dos muros da instituição. E, de preferência, derrubar os muros, não ter muro. Fazer com que a sociedade tenha cada vez mais espaço. Então, com isso, eu quero parabenizar todos os organizadores, colegas, os escritores, autores, e realmente aqui a Grazi falou muito bem, agradecer a doutora Luciana
que vem sendo uma grande incentivadora de que nós possamos estar na academia. É muito importante que a gente respire a academia também, para a gente poder ouvir e aprender com nossos colegas que estão lá, com os outros professores, com os alunos, para o aperfeiçoamento cada vez melhor da nossa função, que é uma função tão cara para a sociedade. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Marcelo. Passamos a palavra para o promotor de justiça, doutor Alexandre de Castro Couro. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar aqui saudando todos os presentes na pessoa da doutora Luciana Andrade, nossa Procuradora-Geral de Justiça, e dizer que farei uma fala breve, deixarei aí a parte do conteúdo para os colegas que irão me suceder, e apenas aproveitar esse momento para dizer que essa obra ela é representativa da disputa de paradigmas que nós vivemos hoje no Brasil. De um lado, uma justiça adversarial, uma justiça contenciosa, que é fortemente vinculada à nossa tradição forense, do litígio, da visão do processo como algo voltado à solução de conflitos. E, de outro lado, o paradigma da justiça consensual. Esse novo paradigma, ele aposta muito nos mecanismos autocompositivos de solução dos conflitos. Mas mais do que possibilitar uma solução de conflitos por meio da autocomposição e do acordo, ele é um paradigma que fortalece a participação das pessoas no processo de tomada de decisão. É um paradigma em que a solução ela não vem de cima para baixo, como um provimento jurisdicional, mas é uma construção coletiva. E ele tem algo de muito interessante, que é a possibilidade de nós alcançarmos uma sensação de pertencimento, de autoimposição, que produz uma solução com muito mais qualidade e também muito mais definitiva. Imagine só um conflito de vizinhança, por exemplo, que é resolvido por uma decisão judicial versus um conflito de vizinhança em que os próprios envolvidos podem participar da construção da solução. Provavelmente, os conflitos que se desdobrariam após a decisão judicial não aconteceriam no segundo modelo. E é isso que se quer implementar. Mas esse novo paradigma da justiça consensual, ele, no Ministério Público do Espírito Santo, ele é acompanhado também por um paradigma de incentivo à reflexão e ao aprimoramento dos promotores de justiça. E é sobre isso que eu queria falar nesse momento. Como nosso colega Marcelo Lemos salientou, o Ministério Público do Espírito Santo tem feito um investimento massivo na formação dos promotores de justiça. Recentemente, nós tivemos a realização de um programa da administração superior que ajudou a custear os estudos em mestrado de dezenas de promotores de justiça e de procuradores. Inclusive, a nossa própria Procuradora-Geral de Justiça, durante o exercício do seu mandato, ingressou no programa de doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais, dando esse exemplo a todos nós. Isso somado ao esforço individual de todos os colegas que deixaram suas casas, que tiraram o tempo das suas famílias para poder estar estudando, se esforçando, muitos dos quais estão aqui hoje representados nessa obra. Hoje o Ministério Público do Espírito Santo pode dizer que contribui também com a formação da doutrina nacional, não só na matéria do Ministério Público Multiportas, mas também em tantos outros temas de relevância, graças a esse comprometimento da administração e o comprometimento individual de cada um que buscou pelo seu próprio esforço essa formação. E aí, nesse sentido, eu queria aproveitar o meu tempo aqui para poder salientar o trabalho dos colegas que estão aqui no livro. Começando pelo título, a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal aos crimes de injúria racial. Um trabalho escrito pelos colegas Andréia Buque, Elaine da Silva. Também o trabalho Linguagem e Intersubjetividade em Tempo de Covid, escrito pelo colega Marcelo Lemos Vieira. O trabalho Constitucionalismo Plurinacional, o papel do Ministério Público Brasileiro na interface da democracia direta e da garantia de direitos fundamentais, escrito pelas colegas doutorandas Isabela de Deus Cordeiro e Graziela Argenta Zanetti. O trabalho Trancamento da Ação Penal a pedido do imputado após a celebração do acordo de não persecução penal, escrito por Graziela Maria Deprá Bittencourt Gadelha. O trabalho Possibilidade de Negociação da Suspensão dos Direitos Políticos dos Acordos de Não Persecução Civil, escrito por Rafael Calhau Bastos, Letícia Lengruber. Também o trabalho Controle Interno, Democracia e Eficácia Preventiva no Enfrentamento à Corrupção, escrito por Maria Clara Mendonça Perim, Rafael Calhau Bastos.
E, por fim, o trabalho Autocomposição e Controle de Constitucionalidade, que não apenas é um trabalho, como é um projeto pioneiro realizado no Ministério Público do Espírito Santo, em que 70% do nosso acervo de controle de constitucionalidade realizado no âmbito do gabinete da Procuradora-Geral de Justiça foi resolvido por autocomposição. Autocomposição sem transigência da constitucionalidade, apenas pelo contato com as câmaras municipais e a revogação espontânea dessas leis inconstitucionais sem a necessidade de uma ação judicial. O artigo escrito pelo colega Hermes Zanetti, Francisco Martinez Berdeal e Daniela Bermudes Lino. Então, eu fiz questão de passar por esses títulos porque aqui está enterrado muito esforço, muito suor de todos que participaram dessa obra, que conciliaram esse trabalho intelectual também com a sua profissão, com seu cargo de promotor de justiça, com as suas demandas pessoais e familiares. Saúdo também todos os demais que estão produzindo em outras obras, que estão publicando livros, que estão estudando e que estão se esforçando para fazer do Ministério Público um Ministério Público realmente transformador. Então, sem mais delongas, saúdo a todos os colegas, devolvo a palavra cerimonial para que possamos ouvir os nossos estimados colegas que vão nos brindar com 2 ótimas palestras. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Alexandre e passamos a palavra à Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade. Disse a mais jovem possuidora, detentora de um prêmio Nobel da Paz, Malala, uma menina, que a educação não melhora apenas a vida individual dessas meninas, mas também o país todo. A educação, ela melhora a democracia, a economia e a estabilidade. E por quê? Porque um livro, um lápis, uma criança e um professor ou professora podem realmente mudar o mundo. Com essas palavras, eu dou o meu boa tarde a todas e a todos, os que estão onlinemente e aqui de forma presencial no nosso auditório, num dia de festa e de alegria, que é quando o Ministério Público Capixaba prestigia um coletivo de membras e membros do Ministério Público e também servidores e colaboradores desses artigos. Aqui entrega física desse livro rosa. Desse livro rosa, Luciano. Desse livro rosa no mês de comemoração às mulheres. Então, uma salva de palmas a esses colegas. Afinal, podemos muito fazer entre a meia-noite e as 6 da manhã. Não é mesmo? Então, meus cumprimentos mais uma vez aos colegas que vêm de seus estados, que se deslocam pela nossa malha aérea, cada vez mais complexa, que deixa um pouco a sua família, o trabalho que vai ficar lá esperando, ou está aí com vocês nos mecanismos eletrônicos que hoje nos perseguem e que estão aqui conosco no estado do Espírito Santo para conhecer um pouquinho da nossa cultura e da nossa instituição. Sejam bem-vindos, bem-vindas e venham sempre. Meus cumprimentos aos colegas que me ladeiam. Eu tenho uma equipe porreta, gente. Olha essa equipe Ministério Público que a gente tem, né? Isa, vê ali que sorri. E é verdade, né, Isa? A gente tem uma equipe, assim, um coletivo de Ministério Público dos melhores. Eu vou falar que é o melhor, né? Meus membros e minhas membros, meus servidores são todos perfeitos. Então, eu tenho aqui a grata satisfação de estar hoje ladeada pelo Zanetti, pelo Alexandre Coura, pelo Marcelo Lemos, mas, acima de tudo, pela Grazi. E faço, em nome da Grazi, também uma homenagem nesse dia, né, nesse mês que nos representa. E tenho falado que todos os dias são os dias nossos, porque nós temos de trabalhar pela concretização da igualdade e da equidade que está nada mais, nada menos do que na nossa Carta Constitucional, que traz ali breves, em poucos dispositivos, um conjunto de diretrizes para nós, seres humanos, brasileiras e brasileiros, perseguirmos com afinco. É esse coletivo constitucional que traz muito de direitos no seu aspecto formal e que a gente precisa, então, trabalhar com bastante vontade e garra para concretizá-los. Não é, doutor Marcelo Lemos, que cuida do planeta, do meio ambiente, do planeta, enfim.
Então, estou muito alegre nessa data de hoje por ver realmente que o investimento da instituição, o investimento dos próprios colegas de suas vidas, está hoje concretizado nessa singela obra, mas nessa importantíssima entrega para a sociedade. Eu vi ali no sumário as palavras negociador, Ministério Público negociador, e ontem, quando eu ingressei na carreira, havia muito preconceito em relação a essa expressão. Como nós vamos ser negociais? Havia um preconceito, e hoje a gente já fala a negociação pelo Ministério Público como algo mais palatável, como algo necessário e indispensável, no meu ponto de vista. A gente vê na nossa obra ali um olhar para a vítima, não é? De quando a gente captura nessa negociação, nessa autocomposição, recursos que possam ser destinados à vítima, e eu tenho feito isso no próprio gabinete PGJ, na celebração de ANPP, né? Ainda que sejam pessoas com prerrogativa de foro, ora, a gente vai exercer a atividade originária na sua plenitude e faço a ANPP destinando valores para a vítima, para as vítimas. A gente fala ali, eu vejo ali na obra, desjudicialização, né? O Ministério Público desjudicializador, ou seja, o Ministério Público que é empoderado, que ele toma para si a responsabilidade da efetiva responsabilidade pela resolutividade, e uma resolutividade, como disse o colega Alexandre Coura, dialogada, que vai estabelecer, então, um senso de pertencimento, vai dar legitimidade àquela concretude que a gente consegue por meio desse acordo, por meio do termo de compromisso, enfim, o nome jurídico que a gente quiser dar. Então, esse Ministério Público que vem se aprimorando e que vem, então, se agigantando frente às responsabilidades constitucionais que possui. No gabinete PGJ, Alexandre comentou aqui de um artigo escrito pelo Zanetti, no tocante ao resultado que nós temos alcançado por meio do trabalho muito eficiente coordenado pelo Alexandre. Alexandre, ele vem para a administração para coordenar o NUPA, entre outras coisas, né? Que quem se apresenta no quartel para trabalhar, né? Enfim, então Alexandre, ele é muito demandado, assim como o Zanetti, por conta do conhecimento notório que possuem, já disse pela manhã também, em direito constitucional, em direito processual. E ambos vêm fazendo, então, um trabalho fantástico em apoio à Procuradoria-Geral, ao gabinete da Procuradora-Geral. E no caso dessas ações de controle de constitucionalidade, fala até ações, na verdade, são os procedimentos, nós basicamente zeramos na propositura de ADIS, e temos conseguido resolver todos os conflitos, vamos dizer assim, que nós temos de desconformidade, né, da nossa legislação estadual e dos municípios nesse trabalho em tempo recorde, menos de um ano, 70% dos procedimentos que foram postos ali para autocomposição, foram mais ou menos 100, né, naquele primeiro momento, nessa primeira leva. Agora eu já falei, toma, tudo filho é seu, né, ele está inteirado de todo o conjunto aqui do acervo da Procuradoria-Geral no tocante a essa matéria, tem tido um resultado muito positivo. E o que é bacana? O que é bacana? Porque aqueles ofícios que a gente reiterava dezenas de vezes no gabinete para um vereador, para um prefeito, para alterar uma legislação, enfim, antes da gente propor a ADI, começaram a ter, de fato, respeito. Ser respeitado, porque muitas vezes não eram nem respondidos. Então, a gente chama a mesa de negociação, explica a desconformidade do ponto de vista do Ministério Público, muda de ideia, o Ministério Público também muda de ideia, em muitos casos, reconhecendo a constitucionalidade, a ausência de crise de legalidade numa norma, né, ali desses entes, e então há uma correção ou uma manutenção a partir de um ponto de vista agora do Ministério Público de forma diferenciada. Com isso, a gente faz um trabalho que ainda é imensurável, que é o trabalho preventivo, ou seja, novas legislações virão ao mundo no Estado do Espírito Santo de uma forma mais correta, sob o ponto de vista do Ministério Público Constitucional ou legal. Por quê? Porque eles começam a ter uma compreensão das razões que nos levam a propor a uma ADI. Né? Por que a gente entende que aquela lei não tem a corretude de vida? Então, é um dos projetos fantásticos a partir de um ponto de vista diferente, que é o Ministério Público realmente
tomar conta de tudo no que tange aquela matéria e não relegar a decisão final ao Poder Judiciário. Então, eu aproveito a oportunidade para agradecer, muita gratidão, Alexandre, por você, mais uma vez, se coloca nessa generosidade de acumulando suas funções, que é aquilo que eu falei, de meia-noite às 6, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Acumulando as funções, nos apoiando na atividade acadêmica, que Alexandre é doutor, pós-doutor, eu falo que é astronauta, que esses meninos são astronautas, na competência que eles possuem, na inteligência que generosamente também eles compartilham conosco. Enfim, então, Alexandre, ele realmente é fantástico, viu, Alexandre? Obrigada. E assim como agradeço o próprio Marcelo no apoio ao meio ambiente, Zanetti no PROC e Grazi aqui também no Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos, na região norte e nas pessoas deles. Agradeço a todas e a todos os colegas que muito colaboram conosco. E nesses agradecimentos, para encerrar a minha fala, eu faço também menção ao SUX, que eu vejo aqui na tela, ao SUX e a Ana Lara. Vocês dois também são fantásticos, mas são pessoas muito, muito queridas. Ana é um expoente também nas questões de gênero. Falei muito sobre isso pela manhã, Ana, que a gente não quer um dia do mês, não, né, do ano, nem um mês do ano, a gente quer todos os dias, não é? De respeito, de igualdade, de acesso, de oportunidade. E SUX, além de nos brindar sempre com conhecimento notório que possui na parte penal, mas ele faz a gente rir. E isso é tão bom, a gente trabalhar, fazer entregas para a sociedade, retribuir o que nós recebemos todo dia e ainda rir. E ser feliz, né? Porque acho que a gente está nisso, está no mundo para isso, para ser feliz e não ter vergonha de reconhecer que a gente está aqui realmente para viver e para curtir. Outro dia à noite, e fazendo aqui uma homenagem ao Francisco e à Cláudia do gabinete, que eu já brinquei hoje pela manhã, que eles me aturam nos piores dias. Então, outro dia Francisco à noite falou, Lu, todo mundo me chama de Lu, tá, gente? Pode ficar à vontade. Lu, fala, Francisco. Você tá curtindo? Falei, o que você bebeu hoje, Francisco? Não, você tá curtindo o PGJ, tá no mandato. Daí eu falei, caraca, que a gente fica numa ansiedade, e eu falo isso para os colegas e para os servidores, porque todo dia a gente sai devendo. A gente fecha a porta do gabinete com uma... Tô devendo. Então a gente tem que relaxar um pouco, sabe? E tem que curtir, certamente. Em dias de alegria, faremos melhores entregas também para aquele que espera o máximo de nós, que é a sociedade capixaba e a sociedade brasileira. E por fim, encerrando mesmo, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para uma servidora muito dedicada que nós temos, que ela se chama Maísa, e que está aqui à minha frente, que acaba de ser aprovada no concurso de ingresso à carreira do Ministério Público no estado do Acre. Que maravilha! Maísa começou nesse Ministério Público como estagiária, alcançou o cargo de assessora especial do gabinete, assessora jurídica do gabinete PGJ, foi envolvida nas mais complexas e difíceis tarefas do gabinete PGJ e nunca desistiu, nunca esmoreceu e sempre continuou com afinco estudando. Às vezes chorava, quer dizer, não dá certo, né? Enfim, a gente faz concurso, faz, e agora Maísa, então, foi aprovada nesse concurso e tenho certeza que será em todos que desejar, porque essa menina, ela é tinhosa e ela não esmorece, e parabéns. Hoje eu comentei com a Elaine, que é minha chefe de gabinete também, maravilhosa servidora, eu falei, ai meu Deus, vou ter que ir lá no Acre para prestigiar a posse da nossa querida Maísa. Então, Maísa, parabéns, Deus te abençoe e te conserve essa pessoa maravilhosa que você é. Saiba que haverá tempos difíceis, tempos muito difíceis, mas se você mantiver foco nos princípios do juramento que você vai prestar no dia da sua posse, na Constituição da República, nas leis e na sua consciência de bem servir e com generosidade e humildade sempre, você vai longe, Meus parabéns. Devolvo a palavra para o cerimonial. Agradecemos a doutora Luciana e desfazemos a mesa de honra. Permanecendo à frente, o promotor de justiça, doutor Hermes Zanetti, como coordenador de mesa. Doutor Alcide, seu livro está comigo, já vai ser entregue pessoalmente, é que eu vou usá-lo na abertura. Abertura não, Sux, porque agora nós vamos te ouvir. Mas eu queria, então, dizer que me enche de orgulho e alegria saber que uma ex-aluna minha orientanda de trabalho de conclusão, é promotora de justiça do Acre. Parabéns, Maísa, meus parabéns. Estamos todos muito felizes por ti.
A Joana Dark estava conosco faz pouco, aqui nesse auditório. Ela é a coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Acre, provavelmente vai ser responsável aí pelo teu curso de vitaliciamento. E eu vou referir que o Acre ficou mais rico com a tua presença lá. Meus parabéns. Bom, nós vamos então passar agora ao nosso evento propriamente dito. A nossa primeira fala é do colega Antônio Henrique Graciano Suxberger, que é pós-doutor em Direito, doutor em Direito, mestre em Direito, professor da UniCeub, promotor de Justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, integrante do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, escreveu neste livro um brilhante texto, Desjudicialização e Alternativas em Casos Penais. Lições do Conselho da Europa ao processo penal brasileiro. Querido Sux, que nos faz a todos sorrir com a leveza da tua inteligência e com as belas palavras que pronuncia, mas que também tem a elegância de usar uma camisa xadrez e parecer cada vez mais jovem. Tens a palavra. Esse Hermes, vou te contar, viu? Bom, pessoal, muito boa tarde. Agradeço demais a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Peço desculpas pela ausência, né? Era para eu estar aí com vocês presencialmente. Minha versão em vídeo consegue ser mais feia do que a versão ao vivo, né? Então, ainda causo essa lesão óptica aí a todos, mas ela vai ser compensada porque a Ana Lara fala depois de mim. E a Ana Lara, nossa musa, né? Ela vai salvar o evento. Bom, fora a brincadeira, já peço desculpas pelo tom inevitável de informalidade. Parabenizo vocês pelo evento. Eu tive a oportunidade de receber mensagem de alguns colegas aqui no privado. Estou eu aqui, mais uma vez, cometendo a irresponsabilidade de falar para pessoas que, na verdade, eu gostaria de estar ouvindo, né? Amigos muito queridos, o Fábio Goldfinger, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, aí na plateia, né? Essa mesa maravilhosa, a doutora Luciana, a Graziela, que com todo cuidado, todo carinho, organizou esse livro, viu, Hermes? Quando você estiver do lado dela, dê um abraço nela aí, porque o que eu dei de trabalho para ela, para poder enviar o arquivo, volta, devolve. A capa do livro é muito bonita, mas mais que a beleza do livro, o trabalho que ela teve organizando foi muito bacana. Nosso astronauta, Alexandre Coura, adorei esse adjetivo, colega brilhante, cara, eu tenho muito orgulho de ser amigo. E o próprio Marcelo, que igualmente estava na mesa aí, enfim, se eu for nominar todos, acabo gastando meu tempo aqui, mas eu tenho muito carinho, muita atenção com todos os colegas do MP do Espírito Santo. Deixa eu comentar um pouco esse texto, né, esse capítulo do livro, um convite que, na verdade, é um presente. Essa coletânea, ela fala de um tema que eu tenho muito apreço e verdadeiramente acho que é um tema que quem milita na temática do sistema de justiça criminal deveria ter mais atenção. Quando falamos de fenômenos de desjudicialização, de justiça multiportas, de alternativas aos litígios de casos de uma maneira geral, é muito engraçado como esse debate ou esse problema ele surge de maneira diferenciada quando tratamos das temáticas da jurisdição penal e quando tratamos das temáticas do acesso à justiça como um todo. Eu sou bastante crítico da maneira pela qual os temas do sistema de justiça criminal muitas vezes se pretendem isolados, né? E se o direito em si já observa um fenômeno de isolamento dos problemas sociais de uma maneira geral, esse é um desafio de nós todos, né, que militamos nos temas de uma maneira geral que tocam o sistema de justiça. Imagine você o que é o isolamento do processo penal, do direito penal, em face dessas demandas de desjudicialização de uma maneira geral. Então, o desafio de participar de um trabalho que falasse do sistema multiportas consistia justamente, essa era a intenção, né, tentar mostrar como esse tema é tão importante, tão relevante também, ou principalmente para as temáticas do sistema de justiça criminal. E, para tanto, aí eu resgatei, vou chamar assim, um documento que, ao meu ver, ele acaba trazendo o que sejam as premissas, de uma maneira geral, de reforma do sistema de justiça. Esse documento ele encontra reflexos seguidamente, né, como um processo de institucionalização normativa nas regras de Tóquio, formalizadas pela Assembleia das Nações Unidas, e, em grande medida, influencia a maneira como o Brasil responde às demandas legislativas que se seguiram na década de 90, 2000, e eu acredito que até hoje nós ainda tenhamos alguns pontos a atender a respeito desse tema. Quando falamos de direito criminal, né, o sistema de justiça criminal, a gente sempre pensa o sistema de justiça criminal
a partir do que seja as restrições à liberdade. E o ponto todo do sistema multiportas, quando a gente indaga a respeito dele de uma maneira generalizada, usualmente nós fazemos referência ao movimento o Alternative Dispute Resolution, lá, o ADR, né, e a tal da Pound Conference de 76, da onde advém essa expressão, né, a expressão do multiportas, ou Fórum de Múltiplas Portas, para nós entendermos o que sejam essas possibilidades de solução de casos sem a necessária judicialização. Então, o sistema multiportas, ele deve ser entendido como um esforço de abolir a ideia de que o processo judicial seja uma única porta para a justiça. Ao contrário, a gente tem que trabalhar com o surgimento de portas diversas para a solução de litígio. E digo isso porque se o direito exercita também uma função de vocalização de demandas, tanto melhor que a construção das respostas a essas demandas se deem, seja por estímulo, seja por induzimento, seja justamente por criação de pontes e possibilidades, igualmente por uma atuação das próprias partes, né? Sem a necessidade daquela contribuição ou daquela compreensão já anacrônica da substituição da vontade das partes pela decisão jurisdicional. Então, solucionar conflitos não pode ser sinônimo de judicializar conflitos. E é nessa perspectiva que eu acredito que o sistema multiportas também toque o sistema de justiça criminal. E nessa medida, nós igualmente temos um outro reducionismo, que é achar que a tutela penal usualmente se manifeste única tão somente com a pena de prisão, né, com a perda da liberdade. A perda da liberdade que resulta da prisão, ela é inevitável. Mas, na prática, o encarceramento também acaba afetando uma série de outros direitos, né? E é importante a gente lembrar que temáticas como superlotação, falta de estrutura, problemas nas políticas de assistência na ambiência prisional, vulnerabilidade para doenças, a subtração do tempo da vida desses internos, sempre nos demanda igualmente que nós construamos alternativas ao que seja a resposta penal. O debate sobre alternativas penais, ele se ampara na preocupação com o uso da prisão, mas ele também tem que guardar referência ao que sejam as promessas que o sistema de justiça criminal assume como meio de resposta formalizada do Estado à criminalidade. Então, a gestão do sistema de justiça criminal ela é variável, pode ser ignorada no debate também sobre o uso da prisão. E aí, processo e pena são temas que não podem ser dissociados. O processo penal ele traduz uma vinculação ao que seja o próprio debate da legitimidade do direito penal. Mas, de uma maneira geral, o que eu quero colocar aqui em termos mais simples, o sistema de justiça criminal reage ao fenômeno da criminalidade por meio de respostas diversas da responsabilização unicamente pela culpa. A pena, ok, isso é certo, só tem lugar diante de culpa formada e reconhecida em juízo. Mas a resposta penal do Estado, que é entendida aqui como uma expressão que toma toda e qualquer medida de pena ou de equivalente funcional da pena, se mostra mais ampla. Até porque isso vai desde a estigmatização da formalização do processo em desfavor de um acusado até a imposição de cautelares pessoais ou patrimoniais. Então, para o acusado, tudo guarda caráter penal, mas nem tudo se apresenta como pena. A pena, afinal de contas, só pode derivar de um juízo formalizado de culpa, ao passo que o processo penal se manifesta por algo mais que a imposição da pena. E mesmo quanto à pena, algo mais que a privação da liberdade. Então, é superar essa ideia e por favor, né, quando eu falo assim, eu não estou me referindo aqui a qualquer tipo de laxismo de resposta penal, ausência de resposta do Estado, muito antes, ao contrário, na construção de uma gama de possibilidades de respostas, que surge a possibilidade de que o Estado dê resposta adequada ao fenômeno da criminalidade. Porque é nessa construção de resposta adequada que talvez o sistema de justiça cumpra a sua promessa de efetividade, de fazer intervir naquilo que se espera do direito penal, ao menos como justificativa jurídica, que é a tutela objetiva de direitos fundamentais. A renúncia a essa dimensão unicamente aflitiva da pena, ou a minimalização de sua intensidade, ela faz sentido quando o indivíduo experimenta que alguma medida que atue como equivalente funcional da pena. Essa ideia de equivalente funcional da pena é uma expressão que eu até coloquei lá no artigo, que rememora aqui o Manuel da Costa Andrade, né, o penalista português, ou até mesmo, vai até mais longe dentro do pensamento do próprio Klaus Roxen. A compreensão do sentido jurídico de condições avançadas em acordos penais
como, por exemplo, acontece no acordo de não persecução penal, ou mesmo na transação penal, é disso, equivalentes funcionais da pena. O sujeito pode até cumprir de maneira assemelhada à pena, tem cheiro de pena, tem dosimetria de pena, mas de pena não se trata, porque nós não estamos falando de um reconhecimento de culpa em juízo pelo Estado e tampouco da compulsoriedade de sua imposição por marca jurisdicional, que são as marcas inafastáveis da pena. Se isso não traz qualquer uma preocupação, digamos assim, pragmática, ao menos que tenhamos em conta a maneira pela qual nós muitas vezes utilizamos o processo criminal como fator estigmatizante dentro da nossa sociedade. Então, de fato, precisamos pensar aqui o que seja a possibilidade de construir respostas alternativas. Quando nós falamos de possibilidades multiportas dentro do sistema de justiça criminal, a gente precisa novamente revisitar as funções do sistema de justiça para justificar ou não a judicialização de um caso penal. Quando falamos dessas possibilidades, sou bastante crítico da maneira pela qual isso geralmente, não sei o que acontece, Zanetti, o pessoal tá doido para falar inglês, sabe? É um negócio de falar inglês, assim. Eu me lembro que tinha um pagode nos anos 80, que o cara falava assim, me deu vontade de falar inglês, de 2 tira 1, fica 6. Um pagode horroroso. Depois que der 18 horas, eu mando o link do pagode aí para que a gente possa ouvir. Mas é um tal do STJ chamando o que ele gostaria de chamar de testemunho direto como hearsay, não é hearsay. É o STJ, por exemplo, também fazendo reflexões sobre stop and frisk, para poder falar de busca pessoal. Não sei se é exatamente esse o padrão decisório. A Ana Lara está rindo porque o livro dela de plea bargain é uma chapuletada na orelha de todo mundo que fala sobre isso, porque ela explica o que são essas coisas à luz efetivamente desse sistema. E eu sou encantado com esse trabalho porque, mais do que as lições que a Ana Lara traz, o que eu gosto do livro dela é o que ela mostra que não é, e a gente gosta de chamar. Alternativas penais no Brasil, por alguma razão, não sei se é pelo amor ao inglês aí, o pessoal gosta de dizer que é possibilidade de plea bargain. E quando, na verdade, a gente está diante de figuras de diversion, figuras de alternativas à formalização da ação penal. Então, eu morro de rir quando os caras vêm falando expressões em inglês que falam da barganha da plea, para nós construirmos soluções que, em verdade, não têm formalização de plea, mas sim evitação da ação penal. É outra coisa. Até a colaboração premiada, deixo aqui uma provocação, né? E o Papa de nós todos está aí na plateia, com Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, até a colaboração premiada, que é uma figura meio capenga de barganha da plea, porque o pacote anticrime agora deixa claro que o sujeito tem que estar confesso de todos os fatos que a eles serão imputados, é meio esquisito. Por que capenga? Porque o Brasil trouxe a figura de que o sujeito sai afirmando-se culpado de saída, e ainda assim a gente tem que fazer a instrução probatória do caso, né? Ou seja, a gente não abrevia o procedimento com um acordo de culpa, a gente ainda faz um full trial, digamos assim, de um cara cuja premissa do acordo é se afirmar culpado. Então é um negócio meio esquisito, né? A gente não incorpora propriamente o que seja plea bargain. O que parece é que nós formalizamos entre nós documentos que guardam muito mais proximidade da nossa historicidade. Dentre eles, o tal do Conselho da Europa, quando edita a Recomendação 87, que é de 1987, e seguidamente as Nações Unidas, quando falam da Resolução 45/110, que nós conhecemos como Regras de Tóquio. Então, esses dois atos, especialmente a recomendação de 1987, traz aqui reclamos ao sistema de justiça criminal, que, se vocês me permitirem um comentário, ainda coloca o Brasil, digamos assim, com o nome no Serasa. Né? A gente está falando de um documento do final dos anos 80 que disse assim, olha, a gente precisa tomar providências para minimamente equacionar o sistema de justiça e criminal. E são reclamos que até hoje, 2023, o Brasil não tem exatamente atendido de maneira adequada. Esse documento, ele fala, no primeiro momento, da chamada discricionariedade persecutória, ou seja, o reconhecimento de um espaço decisório na construção do que seja a formalização do caso penal. Esse é um problema na nossa formação como juristas como um todo, né? O caráter publicístico da decisão da persecução penal não impõe a sua necessária realização em juízo, mas sim que toda e qualquer decisão que sobre ela verse necessariamente se ampare numa razão de interesse público. Em alguma medida, alguma coisa, a nossa formação como juristas como um todo aqui, né, nos levou a acreditar que oficialidade
que presença de Estado fosse sinônimo de ausência de espaço decisório, oficialidade sinônimo de obrigatoriedade. Toda vez que alguém afirma que não há espaço de discricionariedade persecutória, eu sempre brinco dizendo que o sujeito, em verdade, está deslocando esse espaço para o policial militar que está na rua. E se ele não levar para a delegacia, não há notificação. Se chegar na delegacia e não virar inquérito, não há notificação. Se virar inquérito e o MP arquivar, não há notificação. Se oferecer ação penal, o juiz trancar ou absolver, não há, e por aí vai. Então, assim, são construções de espaços decisórios. A dúvida é saber se a gente continua, né, dançando no escuro ou se a gente vai ter um debate sério sobre o que sejam esses critérios de formalização de casos penais. Essa primeira demanda do Conselho, o que orienta a discricionariedade persecutória, né, e diz ele, né, a seriedade, a natureza, as circunstâncias e as consequências da infração. Mais ainda, a personalidade do suposto infrator. Ainda, a possível pena a ser aplicada pelo Poder Judiciário, isso no juízo prospectivo, é evidente. E ainda, os efeitos que a condenação pode trazer sobre o suposto infrator. E, finalmente, como dizem em língua inglesa, enfim, mas não por último, né? A posição da vítima. Então, são esses os critérios que orientam aqui a judicialização de um caso penal. Países com mais amplitude na decisão, países com mais reduzida amplitude. Mas decisão há, deixemos isso claro. E aí há dois pontos aí a serem considerados. A se ampliar o número de hipóteses que condicionam o exercício da ação penal. Vejam vocês como é que as reformas legislativas recentemente trazem hipóteses de ação penal pública condicionada à representação. E, de outra parte, o reclamo que eles igualmente fazem que a lei deva trazer mais hipóteses de suspensão do processo para períodos de prova ou mesmo para extinção do processo sem solução de culpa, que é o que acontece, por exemplo, entre nós na suspensão condicional do processo. A Lei 9.099, de 1995, em alguma medida traduz esses dispositivos quando formaliza lá o juizado especial criminal, mas o faz de maneira tímida, tanto que seguidamente depois nós ampliamos essas possibilidades e aí o destaque ao recente acordo de não persecução penal. Agora, eu sempre faço essa chatice aqui de lembrar, né, que essa desjudicialização, né, ou essa atenção, em geral, tem que ser compreendida no que seja os atores do sistema de justiça como um todo, né? Não é algo que possa repousar unicamente nos ombros do juiz ou da autoridade judiciária, ou mesmo do próprio Ministério Público, ou sequer da ação policial. São as possibilidades que se discute hoje sobre alternativas penais versam sobre isso. E num país como o Brasil, é interessante que nós cultivemos essa prática do que sejam essas possibilidades de alternativas, mas igualmente conjugadas com instâncias confiáveis de controle, publicidade, democracia interna, responsividade institucional, a tudo isso que se espera do controle em geral. Já caminhando para a conclusão aqui, eu anoto aqui, inclusive, a nossa resistência de formalizarmos um debate mais sério sobre o que seja a incorporação dos acordos de culpa no Brasil. Né? Nós não temos figuras de acordo de culpa, ou seja, nós não temos figura alguma de abreviação de procedimentos a partir do que sejam acordos ou reconhecimento de culpa pela parte. Isso é uma coisa meio esquisita, porque, primeiro, informalmente isso acaba acontecendo. A história dos acordos penais na Alemanha, por exemplo, é uma história de informalidade. Então, o sistema trabalha num processo de saturação que, informalmente, muitas das vezes, à margem da lei, nós vamos construindo alternativas ao que seja esse equacionamento de casos. Não é melhor nós termos um debate mais claro em relação às soluções institucionais para tanto? Não me entendam mal, eu não estou aqui propondo a ideia de que todos esses problemas vão ser resolvidos se alterarmos a lei. Aliás, a agenda legislativa brasileira tem nos deixado uma lição. É preciso promover mudanças no plano institucional, porque todas as vezes que o Congresso Nacional resolve mudar a lei, meu Deus do céu, a gente está ficando desesperado para depois equacionar as respostas aos problemas que lá têm surgido. Mas seja pelos equívocos ou seja pela sua insuficiência, a lei não responde total ou integralmente ao que seja o problema público chamado nosso sistema de justiça não tem equacionado as demandas que me chegam. Esse é um ponto. E aí, como preocupação multiportas, né, já caminho para a minha conclusão aqui, porque ouvir a Ana Lara vai ser muito mais legal, o retorno a essa recomendação de 87 acaba se mostrando importante. Né? Eu até anoto, né, nós não estamos experimentando uma inércia propriamente. O que nós estamos experimentando é um andar para trás.
né? Porque no problema público chamado questão criminal, a ausência de resposta do Estado é materialização de uma política pública. É uma política ruim, mas é política pública. Então, quando nós deixamos de promover essas reformas, a gente paralisa o debate sobre as alternativas penais. Ou o que é pior, a gente acha que debater alternativas penais é debater unicamente penas. É preciso assumir providências estruturantes, e essas providências estruturantes passam por alternativas ao que seja a judicialização de casos. E fecho aqui dizendo que esse desconforto que os processualistas civis causam nas pessoas que trabalham com os temas criminais, ele é um estranhamento que deveria ser enfrentado de maneira mais clara, porque me parece que falta uma sensibilidade do pessoal que milita na esfera criminal ao que sejam esses reclamos de desjudicialização, desformalização de procedimentos ou de construções de outras possibilidades dentro do campo político criminal. Isso não é, muito antes ao contrário, uma pauta conflite com direitos e garantias. Ao contrário, esse monólogo do direito brasileiro, de que eu só concretizo direitos e garantias fundamentais se eu assegurar o direito fundamental de alguém ser processado criminalmente, alguém tem que perguntar lá para o sujeito processado se ele está gostando de ser processado para respeitar os direitos e garantias fundamentais dele. Assim. É um anátema meio maluco que nós juristas colocamos, né? Vou assegurar todos os seus direitos, para tanto eu vou te processar criminalmente. Isso não faz muito sentido. A gente tem que construir alternativas ao que seja a judicialização de casos. E isso, inclusive, implica equacionamentos ou racionalizações na porta de entrada do sistema de justiça. Quando a gente olha o sistema de justiça pelos seus números, seja os fracassados fluxos de tempo de solução de casos, ou então o choque trazido pelos nossos números carcerários, a gente vê que, sem providências estruturantes, fica difícil debater minimamente o aprimoramento do sistema de justiça ou, que seja mais relevante, a construção de um sistema que seja garantidor de direitos. Então, eu acho que dores e angústias como essas são dores e angústias que podem ser desenvolvidas em uma reflexão acadêmica, mas que surgem efetivamente no coraçãozinho dos operadores, né? Quem milita na área. Então, esse trabalho, esse livro belíssimo, e eu agradeço a oportunidade dele participar, é um trabalho de angustiados, um trabalho de gente que se debruça no tema, se angustia, enxerga questões e não se deixa levar pelo marasmo dos problemas aparentemente insolúveis. Não, né? A gente não se pode dar o luxo para trás, nem para pegar impulso. A nossa profissão é uma profissão de fé e de esperança, né? Inclusive do ponto de vista do nosso desenho institucional. Então, parabenizo mais uma vez pelo lançamento do livro, agradeço a oportunidade de participar, peço desculpas pela minha ausência física aí desse auditório tão querido, esse auditório tão bacana aí da Procuradoria-Geral, mas enfim, que nós tenhamos uma sexta aí, pelo menos reunidos nessas ideias, ou quando menos, um compartilhamento das angústias, né? Muito obrigado, um abraço a todos, muito afetuoso. Mais uma vez, como sempre, com uma maneira clara, didática e precisa, técnica e com grande brilhantismo, o professor Sux nos leva à reflexão. Muito obrigado, meu querido amigo. Eu queria, então, passar a palavra de imediato à próxima palestrante, não sei antes fazer a menção ao nosso colega de UFES, Dr. Rodrigo Mazet, que já chegou e que falará na sequência. Nós nem faremos intervalo, Mazet, nós vamos falar logo, terminando a doutora Ana Lara, eu já passo a palavra para ti. Muito obrigado, doutor Mazet, pela presença, querido colega e amigo. A doutora Ana Lara Camargo de Castro é Master of Laws in Criminal Law na State University of Nova York, ficou bom, hein, Ana Lara? Especialista pela Fundação Escola do Ministério Público de Minas Gerais, professora de pós-graduação e procuradora de Justiça no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Eu vou aqui ler o título do seu brilhante texto, já mais uma vez agradecendo aqui em nome de todos os coordenadores aqui presentes, Marcelo Lemos, Alexandre de Cascora, a Graziela Bittencourt, a importante contribuição. Negociação penal e resolutividade, individualidade, teoria e cultura. Nós estamos percebendo exatamente que a doutora Luciana Andrade, que está aqui presente conosco no auditório, chamou atenção na sua fala de abertura. O quanto esses nomes que não estávamos acostumados a pronunciar como membros do Ministério Público hoje estão na nossa pauta de efetiva resolutividade e tutela dos direitos, desjudicialização e negociação. Muito obrigado, doutora Ana Lara, tenhas a palavra.
Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que foi feito pelo colega Hermes, pela colega Graziela, para estar presente nessa obra, para contribuir com essa obra. A minha ligação original com o tema vem justamente dos meus estudos em processo penal norte-americano, em plea bargain, e a partir daí um interesse pelo tema. Então, quero agradecer imensamente o convite, parabenizar a todos os organizadores, dizer que eu achei um conjunto, né? Ainda não tive a oportunidade de receber a obra fisicamente, portanto, de ler todos os artigos, mas achei o conjunto, a apresentação da obra lindíssimo. Quero cumprimentar a minha amiga, a doutora Luciana, nós militamos juntas em planejamento estratégico. Doutora Luciana, quando eu estive na Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, foi muito parceira, foi nossa coordenadora do RAS, dos representantes da administração superior, e uma parceira nos trabalhos que a gente realizou. Então, muito obrigada pela receptividade. Quero mandar um abraço para o meu amigo Suxberger, é sempre uma alegria ouvi-lo, dividir um painel com ele, é uma honra imensa. Quero fazer só uma quebra de protocolo, doutor Hermes, para prestar uma homenagem ao nosso colega José Maria, que faleceu ontem, procurador de Justiça do Ministério Público do Tocantins. A última vez que eu falei ao Ministério Público do Espírito Santo foi fazendo o planejamento estratégico da COPEMA, a convite da coordenação da COPEMA. Ainda eu trabalhei muitos anos em planejamento, eles pediram que eu viesse à reunião, foi realizada aí no Ministério Público do Espírito Santo. Eu participei virtualmente, contribuindo na elaboração do planejamento estratégico dele. E lembrar o Zé Maria já no início de puxar o tema, porque ele era conhecido na COPEMA, né, Ernest, como um conciliador, né? Então, todas as palavras que se dizem dele é que era um grande conciliador. Então, acho que ele também se linka ao tema e deixo aqui a minha homenagem a esse brilhante colega do Ministério Público do Tocantins. Eu quero compartilhar, então, na sequência, a minha tela e já dar início aqui à apresentação. Todo mundo consegue ver minha tela? Certinho, né? Então, o nosso tema é negociação e resolutividade. O meu primeiro slide, em grande parte, o Sux abordou, e o que nós vamos falar hoje, que eu quero debater com vocês que estão virtualmente ou estão aí presencialmente no Ministério Público do Espírito Santo, são perfis de negociadores e modelos de negociação. Então, é algo que se aplica tanto para o processo penal quanto para o processo civil. É lógico, a minha ligação é maior com o processo penal. Atualmente, no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, coordeno o nosso GAECO, tem uma longa história muito mais ligada ao processo penal. Mas o que eu vou falar aqui hoje na verdade, são modelos de negociação e técnicas e perfis de negociadores. São para reflexão em todas as áreas de negociação. Eu fiz esse slide, em grande parte o Sux já abordou. Eu sempre gosto de pensar por que a gente resiste tanto, né, doutor Hermes? Por que nós resistimos à ideia da negociação, da autocomposição? Então, são reflexões que eu trago no artigo, né? Claro, a gente tem uma dificuldade já de passar do modelo inquisitório para o modelo acusatório. Estamos, no processo penal, transitando lentamente para esse modelo. Então, isso aí por si já é difícil. O que eu quero dizer, um modelo que haja mais autonomia para as partes e menos expectativa em relação ao Poder Judiciário. E aí isso já se soma com essa ideia de que, como nós não estamos acostumados a essa autonomia dos atores, né, dentro do palco do sistema de justiça, a gente espera muito mais do Poder Judiciário do que seria o papel dele. Quando eu falo a gente, eu falo advogados, defensores públicos, Ministério Público, enfim, de uma maneira geral, é que o juiz conduza, né? Eu me lembro, doutor Hermes, porque eu estou no Ministério Público há 26 anos, quando o Código de Processo Penal mudou e as perguntas, as testemunhas passaram a ser feitas diretamente pelas partes, a grande resistência dos nossos próprios colegas em relação a isso, ou seja, de ter uma maior autonomia no processo penal, ou seja, de participar efetivamente da audiência. Depois, o mito da indisponibilidade da ação penal, né? Isso ainda é muito defendido. A gente já sabe que ele foi amplamente mitigado, o Sux já falou sobre isso, com composição civil, com transação penal, com formas de arquivamento, doutor Hermes, que escapam, né? Análise da adequação típica, como a gente arquiva por insignificância, né? Bagatela. Isso já é forma de mitigação desse grande mito que ainda existe da indisponibilidade da ação penal. Sux também falou muito disso, né? Como a gente raciocina o direito de ação como única forma
forma de garantia da prestação jurisdicional. Então, a gente não concebe como em outros modelos um juiz que esteja na posição de supervisão ou de fiscalização das cláusulas de um acordo, como acontece, por exemplo, no modelo de plea bargain, né, em que o juiz está numa posição daí de fiscalizar a voluntariedade, a inteligibilidade, de fiscalizar a base fática, enfim, de fazer o colóquio de plea, mas isso também é entendido como uma forma de prestação jurisdicional, não aquela clássica, né? Não o juiz naquele seu papel clássico. Nós temos como resistência às pautas corporativas, e são perdas de espaços de poder para as instituições. Então, é outra forma que se resiste muito, é a adoção de métodos de autocomposição, de técnicas de negociação, né? Eu vou perder espaço para a minha instituição, né? O juiz vai perder o seu papel, o advogado vai perder seu papel, o Ministério Público, então há uma crença estabelecida nisso. E depois, como último fator que eu reflito, seria uma ausência que a gente tem no Brasil de discutir o custo do sistema de justiça, o custo do processo, o custo dos atores do processo, porque nós não temos uma tradição de análise econômica do direito no Brasil, né? Eu venho de estudo nos Estados Unidos, lá é uma discussão comum, né? E toda vez que isso tenta entrar na agenda de discussão aqui, parece que há um choque, né? Há um choque diretamente com a ideia de que isso represente uma violação de direitos humanos, né? Você medir, então, princípios de liberdade, de vida, de proteção a valores constitucionais de grande dimensão, frente à necessidade de sopesar uma análise econômica, ou seja, um investimento que o poder público faz num processo, na existência de todo um processo. Então, esses são pontos assim, para a nossa reflexão sobre o porquê demora e é tão lento acontecer o avanço no âmbito penal. Eu acho que no civil avançou bem mais, mas no âmbito penal da justiça negocial. Falando em termos de perfis, eu vou apresentar alguns modelos para tornar interessante aqui, são modelos alguns dos que eu trago no artigo. Eu digo assim, a primeira coisa para se pensar num negociador, quando a gente pensa em perfil, a gente tem que pensar em autoconhecimento, né? Como eu me percebo, né? E estar disposto a se desconstruir um pouco, né? Entender qual que é o meu estilo. Eu tenho uma característica mais competitiva, eu tenho uma característica mais concessiva, eu tenho uma característica mais colaborativa. Eu tenho um estilo, por exemplo, altamente competitivo como negociador, eu consigo transitar entre estilos? Eu sou uma pessoa que eu consigo, se aquela demanda, se aquela determinada causa, aquela determinada negociação exigir um outro estilo, eu consigo fazer essa nova roupagem que é preciso para aquela negociação ou não? Eu sou capaz de performar, e aí eu falo em performatividade, algo que eu realmente não representa realmente os meus traços de personalidade? Então, o que eu tenho que trazer nesse artigo é a ideia de que se o Ministério Público vai avançar profissionalmente, institucionalmente, na ideia da negociação, ele precisa conhecer os seus membros e saber o estilo de negociadores que tem e poder transitar entre esses membros conforme o tipo de demanda, o tipo de negociação que está naquela mesa. Então, conhecer os seus membros e prepará-los tanto para que eles também conheçam o seu estilo próprio, quanto que eles possam transitar entre estilos. Então, para ilustrar um pouco isso, uma das coisas que eu trago nesse trabalho, o TKI, que é vamos dizer, uns instrumentos que analisa perfis de negociadores que eu acho mais interessantes, Thomas Kilmann. Então, eu explico bastante ele no livro, nós vamos passar ele um pouco para a gente poder discutir aqui. Então, ele é baseado em duas dimensões. Nós temos quando a gente fala em modelos de negociadores, em duas dimensões, a dimensão da assertividade e a dimensão da cooperação. Os estilos de negociadores, eles vão transitar entre maior ou menor assertividade, maior ou menor capacidade de cooperação. Então, nós vamos ter o estilo competitivo, colaborativo, evitativo, acomodativo e concessivo. O estilo competitivo, né, o nome já nos traz o que seria, ele vai ser um estilo que se caracteriza por uma altíssima assertividade, ou seja, é uma pessoa de altíssima assertividade, mas ele, no espectro, na dimensão da cooperação, ele é de baixa cooperação. Quando a gente pensa que a dimensão da assertividade é uma pessoa que está mais preocupada em satisfazer os seus próprios interesses, as suas próprias preocupações, as suas próprias necessidades. E que na dimensão da cooperação nós estamos pensando em pessoas que têm uma visão mais coletiva e que estão preocupadas em, vamos dizer, conciliar vários interesses e satisfazer também as preocupações de terceiros. Esse estilo competitivo é o que tem baixíssima capacidade de cooperação, ou seja, é aquele
colega ou aquele negociador que ele vai para uma negociação, vai para uma mesa no estilo I win, you lose, ou seja, ele tenta entrar para ganhar. Então, ele vai ter um tom de maior agressividade, ele vai usar de elementos de maior beligerância, um tom elevado, ele vai fazer uso de elementos de retórica, de ironia. E é um perfil de negociador, aí vocês vão dizer, Malara, não usa esse perfil de negociador? Não, eu posso usar esse perfil de negociador. Depende. Quando? Quando que isso interessa ao Ministério Público? Vai depender de quem estiver do outro lado da mesa, vai depender se eu estiver diante de uma demanda de alta competitividade, mas eu tenho que entender os pontos fracos e os pontos fortes desse negociador. No outro ponto do competitivo, nós temos o negociador acomodativo. Então, o acomodativo, ele já vai se caracterizar por uma baixa assertividade e por uma excessiva cooperação. Então, há dois tipos de pessoas, dois estilos de pessoas que podem estar nesse perfil acomodativo, nesse guarda-chuva, vamos chamar assim, de acomodativo. Então, são pessoas ou com baixa autoestima, que têm uma tendência maior à subserviência, ou, por outro lado, também pessoas que têm um otimismo amplo na vida, têm uma visão holística de mundo. Então, esses dois tipos de pessoas podem estar nesse estilo acomodativo, ou seja, eu coopero demais, eu penso mais na necessidade alheia. Quando que esse negociador é importante para o Ministério Público? Esse negociador é importante para o Ministério Público ou para qualquer negociação numa demanda em que eu estiver ali para reparar relacionamentos, reparar vínculos institucionais, para formar novos vínculos de confiança com outros atores. E quando são umas demandas em que, antecipadamente, estudando o caso, já se percebe que eu pretendo conceder mais do que costumeiramente eu concederia. Então, é um perfil que eu não vou usar? Não, é um perfil que eu posso usar, mas vai depender do tipo de demanda. Eu preciso desse perfil? Qual que é o perfil evitativo? O perfil evitativo é aquele que se caracteriza por uma baixa assertividade, por uma baixa cooperação. É uma pessoa que não gosta de estar nessa posição, nesse lugar. Ele não gosta de estar numa situação em que ele vai estar frente a frente com alguém numa situação de antagonismo. Ele não gosta da disputa, ele não gosta de antagonismo e, a princípio, ele não teria o perfil para ser um negociador, porque ele vai tentar adiar, ele vai tentar tergiversar, ele vai usar de situações para fugir daquela discussão, para adiar aquela discussão. Mas, mesmo assim, quem estuda a negociação vai dizer, olha, é um perfil importante, é um perfil que se leva para uma mesa naquelas demandas onde ou eu já sei que eu não quero negociar, ou naquelas demandas em que eu quero negociar, mas eu preciso de mais tempo, eu preciso estudar o cenário, eu preciso fazer uma análise mais aprofundada do caso. E por que esse negociador seria o de melhor perfil? Ele seria o de melhor perfil porque ele já é naturalmente evasivo, ele já faz rodeios, ele já utiliza de subterfúgios, e como isso já é traço da característica de comunicação dele, isso vai se apresentar de forma natural, muito mais natural do que se eu tentar pegar um negociador competitivo e tentar transformá-lo, né, numa performance de algo que ele não é. O colaborativo, ele é um tipo de negociador que ele se caracteriza pela alta assertividade e pela alta cooperação. Então, ele é um tipo que realmente ele é eficaz em quase todo tipo de demanda. Ele vai querer a melhor solução para si, a melhor solução para todas as partes envolvidas. É o que se chamaria em inglês de I win, you win. Muito criativo, dinâmico, uma pessoa extrovertida, proativa. A crítica que se faz a esse perfil é que, às vezes, ele vai consumir muito tempo. O excesso de criatividade dele, o excesso de proatividade dele, ele vai consumir muito tempo. Ele vai tornar por demais complexa, por demais complicada complicadas e complexas causas que, na verdade, são simples, demandas que, na verdade, são simples. Então, talvez ele não fosse o melhor perfil quando você está tratando de causas repetitivas, de grande volume de feitos similares. E, para esse tipo de negociação, eles dizem que o melhor perfil é o perfil concessivo. Ele vai ter aí um equilíbrio das duas dimensões de assertividade e cooperação, vai ter esse propósito de ganhar um pouco e perder um pouco. Em inglês, eles diriam que é o perfil you lose,
or you win some, I lose and I win some. Então, dentro do modelo TKI é aquele que vai buscar o que se chama de soluções meio a meio, soluções de conflito que fiquem mais ou menos boas para todas as partes. Mas ele é tido como mais pragmático, portanto, ele é aquele pensado para aquelas demandas padrão, para as demandas repetitivas, quando se lida com um grande volume de feitos que são muito similares, são sequenciais, e o tempo é ouro para essas negociações. Então, esse é um modelo de perfis de negociadores, o TKI, pensado a partir das dimensões de assertividade e cooperação. Outro modelo que eu trago nesse artigo, que compensa a gente falar um pouco aqui, é o modelo Harvard. O modelo Harvard, ele já não pensa nos negociadores como dentro dessa grande dimensão psicológica, que é o modelo do TKI. No modelo Harvard, nós vamos ter e vão dividir os negociadores em dois grandes grupos, o grupo de criação de valor e o grupo de reivindicação de valor. Aqueles negociadores que eles chamam, que são os negociadores que criam valor, são aqueles que trabalham nas formas cooperativas, né? Eles são um modelo de negociação que eles chamam de negociação integrativa, né? Tentam encontrar soluções que agreguem, que acresçam valor para todos os envolvidos, né? Então, ele não pensa no eu ganho, você perde, né? Eles vão analisar os pontos comuns da disputa, vão perceber as divergências, vão tentar analisar uma coisa importante que eles falam do negociador criador de valor, é que ele tenta analisar o que é importante para cada um, porque ele tenta identificar algo que seja muito importante para outra parte, mas que não seja tão importante para ele. E aí ele pode fazer uma concessão maior naquilo que é muito relevante para outra parte, mas para ele não é tão essencial. É uma tática que eles chamam em inglês, para usar expressões em inglês, né, como o Sux fala, de log rolling. Paralelamente aos negociadores de reivindicação de valor, que são aqueles da lógica do ganha-perde, os que usam técnicas competitivas. A gente já falou do perfil psicológico do negociador competitivo. O que é uma técnica competitiva no modelo Harvard? O que representa uma técnica de grande característica de negociador competitivo? É aquela abertura muito forte, com uma oferta que é muito alta, é um negociador que vai supervalorizar muito as suas concessões, ele vai fazer um assentimento muito lento, muito demorado de qualquer concessão. Ele vai subvalorizar a concessão alheia, então a minha é muito importante, mas a sua concessão é nada perto disso. Ele vai reter informações, vai usar, como a gente já falou, do perfil do negociador competitivo de uma forma muito mais assertiva, agressiva, vigorosa. Então, eles tendem a esperar mais o movimento da outra parte, e esse estilo é conhecido como negociação distributiva. Então, Harvard divide em criação de valor e reivindicação de valor esses perfis. O modelo Harvard, que é conhecido, quem vai fazer os cursos de negociação em Harvard vai enxergar uma negociação com esse design que está aí na tela. Então, vou tentar explicar isso aí. Então, uma das coisas que se identifica quando você vai fazer uma negociação desse modelo é o que eles chamam de reservation point. O que é o reservation point? É o limite, é a bottom line, o ponto para além do qual você sabe que você não cede mais e que daí você desiste da negociação. Você avalia o seu e você tenta presumir, antecipar qual seria o reservation point também da outra parte que está ali na mesa de negociação. A ZOPA é o que eles chamam de Zone of Possible Agreement, né? Quando você define o seu limite, né? Qual que seria o seu bottom line, quando você estima o bottom line da outra pessoa, né? Qual que é o pior cenário para ela, qual que é o pior cenário para você, você vai ter uma zona, né, ali, uma faixa de sobreposição, que seria aquela faixa entre os limites de cada uma das partes. E eles chamam de bargaining range, ou em português a gente poderia falar de faixa de barganha, né? Até onde eu posso ir. E uma das coisas que eles treinam os negociadores deles é a identificar a BATNA, né? A Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ou seja, se eu não fizer esse acordo, qual que é a minha melhor alternativa? Entendeu? O que acontece comigo se eu não fizer esse acordo? Então, os bons negociadores, eles sabem identificar se aquele caso deles tem uma strong BATNA ou uma weak BATNA. Ou seja, se eu não fizer esse acordo, a pior coisa que pode me acontecer é isso. Né? Se eu estou falando, por exemplo, de processo penal, o que eu vou avaliar numa BATNA? Eu vou ter que avaliar se existem outras possibilidades alternativas de negócios processuais, eu vou ter que avaliar a duração do processo, se aquele processo é viável, qual é o tempo de prescrição,
legislação, qual é a estabilidade da jurisprudência em relação àquela temática. Agora, assim, jurimetria não é o tema aqui, mas nos estudos de jurimetria, eles já vão estudar o perfil do próprio juiz, ou seja, em determinadas temáticas, né? Então, qual que é a tendência daquele determinado juiz, daquele determinado tribunal, mas especialmente as tendências particulares do próprio juiz naqueles determinados casos, a disponibilidade das testemunhas, a duração do processo. Então, tudo isso vai ser analisado, se a gente for pensar em âmbito de processo penal, para eu ter uma reflexão sobre Batman, ou seja, qual que é a melhor opção que eu tenho fora do acordo. Então, eu penso no meu melhor cenário, eu penso no meu pior cenário, a partir disso eu tento antecipar, eu tento antever qual que seria o melhor ou o pior cenário para a pessoa que está ali na mesa de negociação comigo, né? Qual que é a melhor alternativa fora do acordo, para usar uma tradução melhor para Batman, né? Melhor alternativa fora do acordo, e eu tento daí determinar a bottom line, ó, a partir daqui eu não negocio mais, eu acho que a partir dali ele não negocia mais, e é com esse modelo que eles chamam de modelo Harvard, que é trabalhado em negociação. Para finalizar, porque eu já estou avançado no tempo, eu queria falar só dos modelos culturais. Eu trouxe um modelo de cultural nesse artigo, lá vai estar bem explicado, mas eu vou fazer um resumão aqui para nós. Os modelos culturais, eles tentam pensar a negociação a partir da identidade social dos negociadores, né? O que é identidade social, né? É uma percepção relacional e comparativa que a gente tem sobre quem a gente é baseada nos grupos sociais com os quais a gente se identifica. Né? É o que nos dá, vamos dizer, um parâmetro de autorreferência, como nos se posiciona como sujeito da sociedade. Então, quando eles pegam os modelos culturais, que eu acho maravilhosos desses estudos, eles vão entender aquele sujeito, né, que está na mesa de negociação a partir do seu grupo social, da sua origem, do seu país. Eles usam muito modelos culturais para negociações de transações de grandes empresas internacionais. Então, se eu vou ter que negociar com outro país, se eu vou ter que negociar com um sujeito de outra nacionalidade, quem é esse sujeito que vem à mesa comigo a partir dos referenciais de país dele? Então, eles estabeleceram 7 dimensões. Então, a primeira delas seria universal e particular. O que essa dimensão tenta avaliar? Ela vai dizer respeito a como eu percebo as normas, as leis, os regramentos, os valores, se eu percebo eles como impositivos ou se eu venho de uma cultura que percebe esses valores como referência. É apenas um parâmetro para eu me referenciar, mas eu não acho tão relevante seguir estritamente a Constituição ou seguir estritamente a lei. Então, isso vai definir uma diferença no perfil desses negociadores, né? Se eles vão ter maior ou menor autonomia no processo, se eles são mais ou menos flexíveis dentro do processo de negociação. Quando eu analiso a dimensão individual comunitário, eu estou pensando naquela ideia de como aquela pessoa se percebe no mundo. Se eu me percebo como um indivíduo ou se eu me percebo integrado a um grupo social. E isso muda muito de país para país. Eu acho que se a gente pudesse dizer no Brasil, nós somos de uma cultura que se percebe mais na primeira dimensão particular e na segunda dimensão mais individual do que comunitário, né? Nós não temos uma cultura que pense de uma forma estruturada, cooperação, empatia, generosidade. A gente não costuma consultar o coletivo, né? Então, isso vai modificar o perfil do negociador. Se ele vai, por um lado, os individualistas, eles vão ter mais independência, eles vão ter mais autoconfiança, mas, por outro lado, também, eles não vão ter uma preocupação com o resultado coletivo, eles talvez vão ter maior tendência à competitividade, a se preocupar com aquele resultado que é melhor para ele. Na dimensão específica difuso, é muito interessante porque ela valora o contraste entre o espaço público e o privado. É como eu separo, eu conecto o trabalho e a minha vida privada. E por que isso é importante em termos de negociação? Porque se eu sou um negociador de cultura difusa, que eu entendo numa visão holística, que trabalha em vida pessoal, estão todos interconectados, eu vou ter uma interação às vezes, mais preocupada com uma manutenção de vínculo como negociador. Enquanto se eu sou um negociador que eu estou no sistema em que eu sou específica, eu vou ser mais direta, eu vou separar o trabalho, eu não estou muito preocupado com esse relacionamento que vai ser desenvolvido aqui com esse outro negociador que está aqui, porque eu separo muito bem a minha vida privada da minha vida profissional. O aspecto, a dimensão afetiva da dimensão neutra,
ela mede o grau em que as emoções, a afetividade pesam para aquela determinada cultura. Como diria Delgado Rondo, afetividade no sentido daquilo que dá brilho, que dá luz, que dá calor à existência, né? Como eu levo as minhas emoções para a mesa de negociação. Isso muda muito de país para país, de cultura para cultura, né? Há pessoas que vêm de culturas onde apenas se aperta a mão, onde não há um contato físico, e você não vai abraçar ou beijar para cumprimentar. Então, isso muda muito de cultura a cultura. Como é que eu demonstro? Isso vai ser no tocar, no falar, no tom de voz. Isso vai variar conforme seja o background do negociador. A dimensão orientada ao interior e orientado ao exterior é a crença se você está conectado ao meio ambiente, à natureza, ou se você acha que como indivíduo, se você é orientado ao interior, os humanos são aí o suprassumo, há uma superioridade dos humanos e, enfim, eu não me conecto, eu não preciso viver de forma holística, eu não me conecto com o meio ambiente, eu não me conecto com a natureza, eu domino a natureza, eu domino o meio ambiente. Então, isso também muda porque os negociadores orientados ao interior, eles se sentem melhor em ambientes de conflito, eles se sentem melhor na sua individualidade, e os que são voltados ao exterior, eles tendem a ser mais harmônicos, eles tendem a ser mais flexíveis, eles tendem a ser mais conciliadores. A dimensão herdada e conquistada, eu acho que para a negociação no Brasil ela tem muito impacto, porque é a crença no status, se ele é inato ou se ele é adquirido. Então, se você é uma cultura que se preocupa muito com títulos, com cargos, com quem é a família, de onde veio, é filho de quem, qual o background daquela pessoa, ou se você vem de uma cultura que acredita que a pessoa se prova, independente do seu background, se você herdou um título, se você herdou uma insígnia, se você tem um cargo. Então, isso muda muito. No Brasil, nós temos ainda bastante característica, né? Como cultura do país, de valorizar o nome, o sobrenome, enfim, isso é muito forte, a nossa característica ainda de uma percepção de receber melhor o herdado do que o espaço do conquistado. E, por fim, eles analisam nessa dimensão os negociadores se são sequenciais ou sincrônicos, ou seja, como eu percebo o tempo. Se eu percebo o tempo de forma sequencial, é o que se chama de cronemia. Se eu percebo o tempo, o estudo, né, da comunicação, a comunicação em relação ao tempo. Se eu percebo o tempo de forma sequencial ou se eu percebo o tempo sincrônico. Se eu sou uma pessoa monocrônica, então, ou se eu sou uma pessoa policrônica. As pessoas monocrônicas, elas respeitam pontualidade, nas reuniões cada um vai falar de uma vez, o horário é controlado, o intervalo é planejado. As pessoas policrônicas, as culturas policrônicas, e não há dúvida que nós somos policrônicos, nós somos mais informais, nas reuniões as pessoas acabam se atropelando, um falando ao mesmo tempo. Se há algum atraso na reunião, isso é considerado normal, porque esse atraso ele é parte do nosso sistema de cultura. Um dia você atrasa, um dia eu atraso. E então não há um rigor, se estamos cansados, vamos fazer um intervalo aqui dessa negociação aqui, vamos tomar um café. Então são pessoas que não percebem o tempo, e aí vai depender muito da origem, não há dúvida que no Brasil nós somos policrônicos, né? Não somos monocrônicos. Então, quando fala em modelo cultural, se pensa nessas dimensões. Para finalizar, em termos de cultura, e no artigo eu falo bastante disso, mas aqui não vai dar tempo, eu só queria fazer uma pincelada na questão de estereótipos, doutora Hermes, só para dizer que os negociadores também têm que pensar sobre isso, né? Estereótipos relacionados a gênero, a classe, a deficiência, a orientação sexual, porque as pessoas deixam transparecer essa percepção que ela tem do outro na mesa de negociação. As mulheres, às vezes, vão encontrar espaços mais difíceis, a forma de abordagem, a forma de elogio, né? Já que nós estamos aí, como a doutora Luciana falou, no mês da mulher, também entra, porque os negociadores que não têm uma base aí de ciências sociais, não tem essa base de entendimento das relações de poder, eles acabam repetindo muitos estereótipos, né? Eles vão tratar a mulher, por exemplo, numa mesa de negociação como ele acha que ela gostaria de ser tratada por ser mulher.
Da mesma forma, isso vai ter um impacto em questão de raça e etnia, isso vai ter um impacto em relação à origem social, isso vai ter um impacto em relação à deficiência, então, a todas as interseccionalidades que podem acontecer no processo de negociação. Na verdade, os Estados Unidos, eles estudam tudo, inclusive o ambiente, como que você dispõe a cadeira, né? Se você dispõe frente a frente, se você dispõe lado a lado, o tamanho da sala, o tamanho da temperatura da sala, se você quer um encontro mais curto ou um encontro mais longo, né? Tudo isso é observado. E estereótipos aí contam bastante no sucesso ou no insucesso de uma negociação. Não sei se eu falei demais, se falei demais, me desculpem. Espero ter dado uma overview aí sobre o artigo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, doutora Ana Lara, pela brilhante exposição. A todos nos encantou. Estava aqui conferindo, os painéis estão todos no artigo. Então, lembrando aqui que o Gustavo tem os livros lá fora para quem estiver interessado. Até diria, Juliana, se puder chamar o Gustavo para cá, para dentro, ele sentar aqui com os livros aqui, eu acho que as pessoas ficam até mais com um livro mais visível aí para eventuais interessados. Ana Lara, vai receber o teu. Sei que não chegou para ti ainda. Eu estou segurando aqui a tua cópia, tá? Muito Parabéns. Brilhante. Autografem para mim, Tá bom, favor. Já vou pegar o autógrafo aqui também dos demais colegas que colaboraram para te receber ele devidamente autografado. Quase uma camisa de futebol vai chegar para ti. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado por ter participado desse belíssimo time. E, mais uma vez, agradecendo a editora De Plácido, que nos permitiu publicar essa obra sobre esse tema tão relevante.